Os santos são como esses faróis que iluminam e dão o norte, o caminho que devemos seguir. Copiar, imitar a vida dos santos é o caminho mais seguro para chegarmos ao bom porto, chegarmos à felicidade, porque eles são exemplos de felicidade para nós, né? A gente olha a biografia de qualquer santo e vai vendo como que souberam amar muito essa vida e prepararam e agora estão nessa vida eterna. Vale a pena então que sejam nossos exemplos, nossos verdadeiros heróis. Impressionante como não se emocionar vendo, sei lá, os santos que nós temos mais acesso contemporâneos, né? São João Paulo II, que teve essa vida longa, né? Morreu já idoso, com uma juventude de alma maravilhosa. Estava aqui no Brasil e fez essas visitas apostólicas e mesmo idoso, a última vez que veio, arrastou aqueles jovens que estavam lá no Maracanãzinho. A Maria Teresa de Calcutá, também outra grande santa que temos imagens, né? Talvez se lembremos dela já mais encurvadinha, né? Já mais idosa, mas que energia tinha ela para ajudar os doentes, ajudar as pessoas, e impressionante a sua vida, né? Pois bem, uma lição que ele dá a todos esses santos, que é o tema que nós vamos considerar hoje, né? Eles foram santos porque souberam amar a Deus, souberam colocar Deus no seu dia a dia, souberam ter um plano de vida espiritual, né? Eu queria falar sobre isso exatamente, sobre um plano de vida espiritual, ou seja, colocar algumas lembranças de Deus ao longo do nosso dia, para que eu possa amar mais a Deus. Os santos, de uma forma ou de outra, foram fazendo isso. Um santo não é de repente que ele se torna santo, mas ele foi colocando algumas orações no seu dia, foi tentando fazer com devoção, e aos poucos aquilo começou a fazer da vida dele. Falou, eu já não vejo outra situação do que continuar essa oração, porque me faz tão bem e que me ajuda, né? Eu vou conversando com os pais de família, é interessante, porque às vezes vai acontecendo isso. Alguns vão me dizendo, padre, eu não imaginava que eu tenho uns negócios, eu tenho essa empresa e tal, eu tenho as coisas lá que eu tenho que fazer, e a família, eu não imaginava que eu assistiria a missa diária, mas agora se me tira a missa, nossa, eu prefiro ficar sem almoçar, né, e tal, mas é porque eu vejo, me faz falta, né? E sem querer essa pessoa dizia o que aconteceu na época do Império Romano, quando prenderam aqueles mártires da África, que o Papa Bento gostava de citar o exemplo deles, e no processo de julgamento deles, eles estavam assistindo a missa e foram denunciados e presos. Perguntaram, vocês sabiam que vocês estavam fazendo algo contra o Império, assistindo a missa? Sim. E por que vocês estavam lá, né? E a resposta deles, né? Que sem a missa não podemos viver, né? Precisamos da missa, né? Ou seja, queriam essa oração, no caso concreto da missa. Então, que bom que nós temos um plano de vida. Eu queria, então, animar vocês a que vocês também tenham um plano de vida. Um plano de vida que é colocar algumas práticas espirituais de modo crescente, que se vai fazendo sentido na minha vida, você vai me ajudando, eu vou aumentando um pouco, até ter essa configuração que vai me dar esse contato com Deus diário. O plano de vida não é algo que eu vou subindo, aumentando, até eu estar, então, fazendo mais nada na minha vida, a não ser rezando o texto e assistindo 3 missas durante o dia. Não é isso, né? Mas, claro, eu vou adaptar as minhas práticas espirituais ao meu dia a dia, de maneira que eu estude melhor, eu vou trabalhar com mais afinco e ainda vou fazer as minhas orações, né? O paradigma, se vocês não fizeram, é quando se faz um convívio de férias, em que se organiza e então as pessoas descansam, tem um tempo para fazer a oração, fazer algum trabalho social às vezes, e aí depois desse convívio, muitos me dizem depois, padre, eu nunca pensei que era possível fazer tanta coisa e ainda rezar, né? E é isso, né? Mais ou menos isso, colocar na nossa vida essas atividades, e até o plano de vida vai me ajudar a fazer até mais coisas, ser mais eficaz na minha vida.
Mas vamos lá, então, o que é, afinal de contas, então, um plano de vida? Né? São práticas de oração consagradas na vida dos santos, em que eu espalho essas práticas de oração ao longo do meu dia para poder ter lembranças de Deus. Quem ama quer ter essa proximidade com a pessoa amada. Se ama de verdade, não vê o momento do encontro, de estar junto, de fazer coisas. Então, o plano de vida vai me possibilitando esse encontro com Deus. Às vezes, para o nosso coração egoísta, nosso coração ainda distante de Deus, às vezes eu não percebo o valor dessas orações. E no começo pode parecer um pouco artificial. É verdade, eu vou ter que me esforçar um pouquinho, porque parece um pouco distante daquilo que eu estou acostumado. Mas eu vou me deixando levar-me para essa oração, depois vou vendo que faz sentido, que me ajuda. E vai acontecer, como aconteceram esses mártires, como aconteceu esse empresário que dizia que já não se vê longe dessas práticas. Então eu queria agora já dizer alguma dessas práticas que podem nos ajudar, né? A primeira delas, São José Maria gostava de sugerir que eu, ao levantar durante o dia, lá no começo, acordei, vivendo o minuto heróico, que é já uma primeira mortificação no dia, tocou o despertador e já tento me levantar. Minuto heróico é exatamente isso, porque é heróico, né? Custa, mas eu vou fazer como os grandes heróis. Tocou o despertador, me levanto. E ao me levantar, faço uma breve oração, oferecendo o meu dia. Uma oração espontânea, breve. Começa o plano de vida, talvez, pode começar a nossa vida oferecendo o nosso dia. As expectativas que esperamos ali naquele dia, os desafios, pedindo uma proteção. 1 minuto de oração espontânea já começa, então, o nosso plano de vida, talvez, com essa prática, que é tão boa, né? Não se trata de uma oração longa, porque estamos ainda despertando. Tem gente que me diz: padre, só depois de tomar café da manhã que eu sou pessoa, né? Eu não me responsabilizo pelos meus atos nesse momento. Então, tudo bem, mas então vou fazer uma oração breve, porque de fato eu não tenho ainda consciência do que eu estou fazendo, né? Ainda está dando o start no sistema operacional, né? E o meu sistema operacional é aquele Pentium antigo, né? Então demora pra caramba, né? Então, um único processador só, o negócio vai lento, né? Então tudo bem. Mas aí depois já me arrumo, né? E aí depois já começa o dia, e aí eu coloco outra prática. Uma vez que eu já acordei e tal, eu coloco outra prática. Para algumas pessoas, que o horário permite, essa outra prática pode ser ir à missa, né? Se eu tenho condição de ir à missa logo no começo do meu dia, nossa, é o melhor dos mundos, né? Não se trata que eu tenha que ir na missa diária, e especialmente eu estou no começo, mas eu gosto de dizer, uma missa na semana. Se eu já tenho uma prática de ir à missa aos domingos, uma missa na semana é fundamental. Se eu não vou à missa na semana, eu sou o cristão do mínimo. É aquele estudante que estuda para passar raspando na média. É aquela pessoa que procura fazer o mínimo necessário para as coisas, e é muito arriscado. A pessoa que faz o mínimo, uma hora não consegue esse mínimo e perde tudo, né? Então, quem quer mesmo aquela conquista, procura um pouco mais. A gente está nas Olimpíadas, quem quer mesmo a medalha, então faz um pouco mais do que o índice olímpico. Se eu só for com o índice olímpico raspando no tacho, eu vou ganhar um prêmio de participação, né? Mas a medalha vai ser difícil, porque quem está lá consegue fazer mais do que o índice olímpico, né? E assim vai, né? O salto com vara, aquela pessoa que tem lá a capacidade de fazer o mínimo para o índice olímpico, mas se guarda para a final, porque aí vai pular bastante para poder então ganhar a prova. Aquele que faz o velocista que faz a prova, ele pode diminuir esse tempo, e quando for necessário vai correr para fazer esse tempo. Tem sobra, treinou bastante para isso. Então também isso acontece. No caso concreto da missa, que não seja o cristão do mínimo, né? E eu saio também, ir na missa mais uma vez na semana,
do cristão da obrigação para ir para o cristão do amor. Tudo que eu falo aqui do plano de vida é para eu estar no cristão do amor e não no cristão da obrigação. Às vezes pode nos custar as orações e o plano de vida, que são essas orações espalhadas no dia, pode nos custar porque eu estou olhando como uma obrigação, como se fosse uma imposição. Tem que ir na missa no domingo, tá bom, putz, né? Eu tinha esse compromisso, eu tenho que separar agora esse tempo porque eu tenho que ir na missa, né? É diferente se uma pessoa vai por amor, né? Não é porque tem um mandamento, né? Se quiser, eu não preciso ir no domingo, mas eu vou porque tem um mandamento. Mas se eu vou na semana, mais ainda eu provo que eu estou indo por amor, porque não tem nenhum mandamento. Eu até digo para Deus: Deus, eu estou aqui nessa missa, não precisava estar, mas estou aqui só porque eu te amo. Nossa, essa alma ganha muito em vida espiritual quando começa a fazer coisas que são por amor e não por um interesse, não para cumprir uma obrigação, né? Eu vou muito à missa no domingo, mas é aquela missa da noite que tem aquela menina bonita que eu estou pensando em namorar. Né? Então não é por amor a Deus, né? E agora, se eu vou, né, porque é aquela missa que adapta ao meu horário, que eu vou conseguir rezar melhor e tal, eu estou indo por Deus. Que eu vá por Deus, né? Eu faço coisas só por Deus, né? Tem alguma coisa que eu faço só por Ele? Uma das práticas que eu posso começar a fazer só por Ele é essa prática da missa semanal, né? Quem já tem o costume de ir mais vezes à missa, aí o plano de vida se trata de afinar na qualidade com que eu assisto à missa. Não é o objetivo dessa meditação, mas em outro momento vamos falar da missa, só toda a meditação da missa, e aí a gente pode entrar nesse ponto, né? Para já, me refiro àquelas pessoas que querem colocar um plano de vida e então que tenham esse costume, vou colocar pelo menos uma missa. Se é de manhã, melhor ainda, né? Se permite nos horários, eu assisto a missa, depois já emendo com as atividades que eu tenho, já vou para as aulas, se é possível, é o melhor, porque eu dou primeiro para Deus, né? Até teve que acordar mais cedo, porque eu quero dar esse primeiro para Deus. E não é verdade que as pessoas às vezes fazem sacrifícios, às vezes até muito mais fortes, né, para o ideal humano, né? Voltemos às Olimpíadas, né? Aquele atleta que está lá, quantas vezes teve que acordar de madrugada para fazer o seu treino e assim baixar cada vez mais o índice até chegar ao tempo para ir às Olimpíadas, né? Quantas madrugadas, quantos esforços, quanto jejum, né? Quanta dieta balanceada, né? E esforçando para poder chegar lá. E o ideal é conseguir uma medalha. E claro, vai receber a sua recompensa se consegue uma medalha de ouro, aumenta o seu patrocínio. Mas o cristão, quando faz esse esforço, está de olho não numa medalha terrestre, mas na vida eterna. Vale muito mais, mas vale muito mais esse esforço. Tem valor de vida eterna, né? As pessoas vão pensando, né, que ação que eu vou vai ter crescimento para eu poder então fazer um investimento, onde é que eu vou ter o maior ganho. Olha, invista na ação da santidade, que essa rende bastante, né, para a vida eterna, né? Nossa, essa eu quero, essa ação, né? E ela passa pelo o plano de vida, né? Então, a missa. Depois, uma outra prática espiritual muito bonita, que é comum entre todos os santos, de uma forma ou outra, é a leitura espiritual, né? O que é isso, né? A gente já sabe, talvez, porque já fazemos, né? Mas é um livro, uma referência, um livro, né? Que é o meu titular, que eu estou lendo aos poucos, e esse livro vai me dar o alimento para eu conhecer mais a Deus. Deus é infinito, inabarcável, e sempre vai ter alguma coisa que eu posso conhecer um pouco mais de Deus. Se alguém diz assim, já li muita coisa, não preciso mais ler sobre Deus, então prova que você precisa ler muito mesmo, que você está ignorante mesmo, né? Quanto mais o sábio estudaram, mais chegaram a essa conclusão: só sei de que nada sei, de que há muita coisa, ainda mais a respeito da vida espiritual, sempre é possível, né? Então eu vou escolher um bom título, quem sabe
pedindo um conselho para quem me conhece, pedindo uma dica numa direção espiritual, aquele livro acertado que vai me dar o alimento exatamente que eu estou precisando para eu poder conhecer um pouco mais a Deus. Assim, conhecendo mais a Deus, posso amá-lo, né? Ninguém pode amar o que não conhece. Se eu não conheço, fica difícil amar, né? Os casamentos arranjados são meio complicados, né? Olha só, você vai conhecer a pessoa que você vai se casar amanhã, e o casamento é depois da manhã. Opa, peraí, não, isso aí dá um tempinho aí, dá um pouquinho mais, eu não sei se eu vou aceitar esse negócio não, né? Porque eu não conheço a pessoa, né? Agora, com Deus, eu faço também isso? Não, eu quero conhecer mais. Então, vou colocar esse empenho como uma leitura espiritual. Existem vários tipos de livros espirituais. Existem os livros doutrinais, aqueles que me ajudam de fato a aprofundar no catecismo da Igreja Católica, a conhecer um pouco mais o que é a proposta católica a respeito da fé. Esses livros ascéticos são aqueles livros diferentes dos doutrinais que me ajudam a colocar em prática aquilo que eu acabei de aprender pela doutrina, né? Existem as agiografias, é o nome que se diz para as biografias dos santos, né? Então existem livros que me ajudam a conhecer a vida de um santo, e aí vou me espelhando na vida desse santo. Também outro tipo de livro que eu posso receber o conselho de ler, né? Enfim, um ou outro desses tipos, né? Que é bom que eu tenha um desses que seja o meu titular, e vou lendo aos poucos. São José Maria às vezes sugeria 10 minutos de leitura diária, porque é aquele contato diário, né? Claro, quem está de férias, né? Poxa, dá vontade, se eu gosto do livro, ainda é uma biografia de santo, vou devorar aqui, tá, né? Ainda mais está agradável e tal, mas eu animo, mesmo assim, sendo algo agradável, eu tendo tempo, vou ler só 10 minutos, né? Tendendo às 10, no máximo 15 minutos. Por quê? Porque mais vale a constância, que eu leio hoje, leio amanhã, depois de amanhã, e aí eu vou assimilando, vou saboreando aquele livro, e com o tempo eu vou devorar um monte de livro, né? Mas vale a constância, todos os dias. O plano de vida se assemelha, de fato, todo ele, à alimentação. Por isso que é bom que eu distribua ao longo do dia o plano de vida. Tem algumas práticas que eu faço de manhã, algumas que eu faço no meio do dia, algumas que eu faço no final do dia, algumas pouco antes de dormir, à noite. Como alimentação, a gente não toma café, não almoça, toma um lanche, janta. Não é assim que a gente alimenta o corpo? O plano de vida, eu estou dando um alimento para a alma. E aí, como é bom que eu dê esse alimento de modo consistente, distribuído ao longo do dia. Alguém fala assim, eu tenho tempo para Deus, mas é essa hora de manhã, que aí eu acordo mais cedo e fico 1 hora lá. Então eu digo, olha, você está tomando um café da manhã bem reforçado, cara, mas depois passa fome o resto do dia, né? Essa dieta, em geral, não é muito recomendada, né? Então, melhor é que eu distribua ao longo do dia as minhas orações, para não concentrar aquilo num momento único do meu dia, e depois eu fico com fome o resto do dia, né? Que eu não faça como aquela criança, né, que uma vez perguntei se fazia a oração, você reza? E a criança que ainda nem tinha feito a primeira comunhão, era ainda muito pequena, falou, padre, eu só rezo à noite. Foi sincera, né? E eu perguntei, mas por quê? Eu só tenho medo à noite, né? Às vezes a gente pode pensar assim, né? Vou rezar e tal, é quando tem alguma coisa que aconteceu, né? Nossa, tem que dar certo aqui, que eu preciso desse estágio, dessa vaga, até. Aí fica piedoso, cara, né? Reza bastante e tal, depois esquece, nem para agradecer o bandido agradece, aí conseguiu, já esqueceu, agora tem um estágio, faz um monte de coisa, né? Esqueceu, né? Não, né? Eu quero ter algo constância, e como alimentação, distribuo ao longo do dia e ainda repito nos dias. Esse é o caminho para provar o nosso amor, né? E aí, então faça a leitura espiritual, que é maravilhosa, né? Que nos ajuda. Tem feito tantos santos, dizia São José Maria, a prática dessa leitura, quantos santos. Aliás, conversões grandes houve, né, na vida de santos, foi fazendo uma leitura. Santo Agostinho foi sentindo aquele impulso interior de pegar e toma e lê. E pegou então, e lendo a Escritura,
sentiu tocado no seu coração, né? É assim, né? Muitos santos começaram com uma leitura. A leitura espiritual, né? Um livro bem escolhido. Depois também uma leitura do Evangelho. Quer ter um amor a Deus, conhecê-lo, amá-lo mais? Não posso deixar de ler uma parte da Bíblia que é chamada o Evangelho. Sabemos, a Bíblia tem Antigo Testamento, Novo Testamento. A vida de Cristo está no Novo Testamento, exatamente no começo do Novo Testamento, nos 4 primeiros livros, e conta exatamente a vida de Cristo. Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. São poucas páginas, né? Dependendo da edição que nós temos acesso, o livro de Mateus tem em torno de 20, 30 páginas, né? Cada página, se for uma Bíblia mais comum, cada página da Bíblia vai ocupar mais ou menos um capítulo, e o de Mateus tem 28 capítulos, né? Então 28 páginas, né? O Marcos tem 16 capítulos, ainda menor ainda, né? Então é acessível, a gente pode ler, e aí o que eu sugiro é fazer uma leitura de 5 minutos do Evangelho, totalizando então, para um bom plano de vida, 15 minutos. Eu tenho 10 em uma leitura, 5 do Evangelho, 10 num livro bem escolhido, 5 do Evangelho. Vai ocupar esses 5 minutos mais ou menos um capítulo, talvez um pouquinho menos, e aí se eu distribuo ao longo do meu dia, quase não vai fazer diferença, porque eu vou tirar essa gordura de um Instagram da vida que eu ficava um pouco mais de tempo, de um tempo morto que eu ficaria esperando alguém, e aí eu já faço a minha leitura, né, no meio do meu dia. Para terminar, a sugestão da leitura espiritual, para provar que é uma leitura espiritual, que é para me dar esse contato com Deus, quem sabe antes de fazê-la, rezar uma Ave Maria, para termos essa experiência de concentrar. Agora eu vou fazer uma leitura para Deus, aí eu faço a leitura espiritual, os 10 minutos, se eu quiser eu emendo com os outros 5 do Evangelho, e aí depois dos 15 minutos eu rezo outra Ave Maria para terminar, para agradecer. Aí está o contato que eu vou ter com Deus. O Evangelho é todo mundo, né? Mas na leitura do Evangelho em concreto, se eu leio só 5 minutos, eu vou ter pouca informação, mas o Evangelho é muito rico. Eu vou ter chance de entrar em contato diretamente com Cristo, ver o que Ele disse, que passagem aconteceu antes de outra, porque eu vou lendo o Evangelho contínuo, onde eu parei, eu continuo no dia seguinte, até o momento que eu termino o Evangelho de Mateus, aí eu passo para Marcos, leio Lucas e João, e quando terminar João, aí eu volto para Mateus de novo, né? Vocês vão ver que numa segunda leitura, mais devagar, né? Que vai precisar de meses aí, mas aí depois, nessa toada, quando eu volto de novo para ler, parece que agora eu pego detalhes que eu não tinha visto, né? E vai ser outro texto, impressionante, né? Outro texto. Era como que alguém que fizesse uma trilha com um óculos escuro num dia nublado, aí não consigo ver direito o óculos, né? E aí eu fosse essa mesma trilha num dia de sol sem óculos escuro. Nossa, aí aquele luz assim, eu vejo coisa totalmente diferente. É o que vai acontecer ao ler novamente o Evangelho. Bom, uma leitura espiritual. Depois, no plano de vida, há uma prática muito bonita, tradicionalíssima entre os cristãos, muito consagrada, que é ao meio-dia uma parada para rezar o Ângelus. Uma oração breve, quem quiser pode escrever na internet Ângelus, aí aparece essa oração. É uma oração que lembra o momento em que Maria, a mãe de Jesus, encontrou o anjo que lhe apareceu perguntando se ela queria ser a mãe de Deus. Então tem muito conteúdo essa oração, é bem breve, né? Se diz umas palavras e uma Ave Maria, outras palavras e outra Ave Maria, e uma terceira frase e a última Ave Maria, e uma oração final bem breve. Então é uma oração breve, composta dessas 3 Ave Marias, que nos ajuda muito a lembrar da vocação da Mãe de Deus, e a gente, ao ver a vocação dela, olhamos a nossa vocação, nosso chamado. Deus me chama também a alguma coisa, eu estou correspondendo a esse chamado divino? A meio-dia, lembramos da vocação de Maria e perguntamos sobre a nossa. É um momento muito bonito, né? E aí, claro, vai nos pegar em situações inusitadas, pode ser que eu esteja dirigindo, no meio de uma aula, numa reunião, andando na rua, mas aquele momento que deu meio-dia, a brecha que der
Se é exatamente meio-dia, melhor ainda. Se não, a brecha que der logo depois, eu rezo esse Ângelus, né? Ninguém vai pegar o texto do Ângelus na internet se estiver dirigindo, né? Para o carro primeiro, não vai bater, né? Bati o carro porque estava rezando Ângelus, né? A seguradora não vai pagar, não vai ter essa desculpa, né? Então, para o carro aí, se você não souber de cor o Ângelus, aí vê e tal, aí depois você volta. Ou então, né? Já sabe de cor e reza devagarinho e com segurança. Mas meio-dia, né? Que é um momento bonito, né? É um dia fixo, um momento fixo no dia. É um momento bom nesse sentido também de se perguntar: aquelas práticas do plano de vida da manhã que eu tinha me proposto fazer, eu fiz? E não, eu queria fazer de manhã, toda manhã a minha leitura e não fiz. Aí eu ia na missa e por preguiça não fui. E aí nos vem um pesar: não, Deus, perdão, porque eu não te amei até agora, mas eu tenho o resto do dia para te amar ainda, né? Ainda posso recuperar, né? Então é o segundo tempo, né? Vamos fazer uma goleada ainda no segundo tempo, dá tempo ainda, né? Meio dia, né? Se eu não posso ser o Botafogo do ano passado, né? Que aí o negócio vai ser bravo, né? Então, mas eu recupero, né? Vou tentar recuperar, e aí vou, né? Tenho ainda o resto do dia para ir atrás, eu vejo, me reprogramo, a missa dá para assistir, a leitura eu vou fazer depois do almoço aqui, que hoje agora já vou almoçar e tal, e a gente já consegue recuperar. Continuou o dia, e aí tem uma prática maravilhosa, né? Estou dando só sugestões aqui de como montar um plano de vida para nós. Um contato com Maria, que se começa com Ângelus, mas de certa forma vem um desejo de ter alguma amizade a mais com a mãe de Jesus. Queremos amar Cristo, mas que forma melhor de amá-lo senão através da sua mãe, que nos dá dicas. A mãe conhece o filho, né? Que coisa que Jesus gosta, que coisa e tal. E a gente vai ter amizade com Cristo através de Maria. E aí vem então a prática do terço. Claro que para quem não tem um costume, o terço parece algo muito longo, né? São 50 Ave Marias espaçadas com os 5 Pai Nossos, né? Então são conjuntos de chamados mistérios, né? Os mistérios do terço, que vão lembrando dos mistérios da vinda de Cristo, né? Então todo o texto é uma catequese sobre a vida de Cristo, é entrar na Escritura e ver as passagens principais em que apareceu Cristo e tentar então entrar naquela cena. Então o primeiro mistério é chamado mistério gozoso, que são as alegrias da vinda de Cristo. Aí começa exatamente com a encarnação de Jesus, que é lembrado no próprio Ângelus. Aí depois tem a visitação de Nossa Senhora Suprema e Santa Isabel, o nascimento de Jesus, a purificação no templo, terminando quando Jesus é perdido e encontrado no templo. Aí está os 5 mistérios gozosos. Depois tem ainda os luminosos, os dolorosos, os gloriosos, né? Então compõe os 4 conjuntos de mistérios. Então o texto demora uns 20 minutos mais ou menos para ser bem rezado. Se eu não tenho um costume, é melhor que eu não reze o texto inteiro mesmo, não. Posso rezar uma dezena, um Pai Nosso, 10 Ave Marias e um Glória ao Pai. E aí vou cada dia rezando essa dezena, e se eu faço isso, aquilo vai começando a incorporar na minha vida, vai tendo um desejo talvez de rezar 2 mistérios, rezar 3, até daqui a pouco eu sinto a vontade e vou querer rezar o mesmo texto, né? E vou entrando na cena do Evangelho, conhecendo então aspectos da vida de Cristo que são anunciados nesses mistérios. Posso pegar um aplicativo que explica um pouco mais do texto, quem quiser depois pode me perguntar, mas ajuda muito, né? Que eu tenho essa amizade com Maria. As aparições, que não são de fé, mas sabemos que essas aparições de Maria são maravilhosas pelos milagres que houve, tudo, por exemplo, de Fátima. Sempre Maria, essas aparições, de uma forma ou de outra, fala que gosta do texto. Então, poxa, se ela gosta, então eu vou oferecer para ela, né? E vai ser maravilhoso, né? Então tá aí, termino, para fazer breve a nossa meditação, com uma última prática, que pode terminar o nosso dia, lá no final do dia, que é a prática do exame de consciência, que é exatamente acabar o nosso dia, perguntarmos, né?
Que coisas boas eu fiz hoje? Que coisas erradas eu fiz hoje? O que eu vou fazer amanhã para melhorar? Essa pergunta pode ser anotada também, a resposta a essa pergunta, bem breve, 3 minutinhos, 1 minuto para cada uma dessas perguntas, é iluminador para nós, porque aí já é o final do dia, não dá para recuperar, já acabou o dia, mas dá para recuperar amanhã, né? Aí o que eu vou fazer amanhã para melhorar? Essa pergunta eu escrevo a resposta dela, e quando começar o dia seguinte, no oferecimento de obras, que a gente falou no começo, né, em que eu ofereço o meu dia, eu ofereço, eu posso pegar e ler o que eu me propus fazer hoje. E aí recomeça o ciclo, né? Emendando o exame de consciência com o oferecimento do dia no dia seguinte. Aí está, então, uma proposta bem breve, que talvez já façam vocês, quem sabe é a primeira vez que vocês escutam, não sei, mas está aí uma proposta, e se eu faço com constância, vai ser o caminho de santidade. São José Maria, e eu termino, dizia uma frase bonita, no ano 31, ou seja, no começo da sua vida espiritual praticamente, ele que tinha então 29 anos, quando escreveu essa frase, dizia: quem cumpre as normas do plano de vida, ou que luta por cumpri-las, seja no tempo da saúde, seja na doença, na juventude ou na velhice, quando faça sol ou chuva, quando não custa realizá-las ou quando custa, esse filho meu está predestinado. Se persevera até o fim, estou seguro da tua santidade. Olha só o que ele falou, né? E olha aqui, ele conseguiu, porque ele foi santo fazendo isso, né? Então, poxa, está aí a receita da santidade, né? Vou procurar fazer o plano de vida como um caminho para chegar até a amizade com Cristo, o amor a Ele. Terminamos com Maria Santíssima, como sempre. Maria, pedimos a ajuda da Senhora para fazer bem o nosso plano de vida. Se eu não tenho ele, vou colocar alguma prática. Se já tenho, vou tentar fazer com mais amor. E com a ajuda da Senhora, quero mesmo ser esse filho predestinado, que diz São José Maria, perseverar até o fim e chegar a essa santidade, esse amor ao seu Filho Jesus.